E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Akira, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui com esse projeto de um presidente jovem, com pautas interessantes para a gente mudar um pouco o nosso cotidiano. E se eu fosse presidente, o que eu faria para arrumar a pauta que está em voga agora, né? Que está borbulhando em fevereiro de 2025, tá? Qual que é essa pauta? A pauta é que, tipo, o alimento tá caro. Tá tudo caro, os impostos estão caros. A gente teve a maior arrecadação de impostos da história do Brasil, mas está tudo caro. Então, peraí, para onde está indo todo esse dinheiro? O que está acontecendo? O que está pegando, que está deixando tudo tão caro? O que a gente pode fazer para melhorar isso, tá? Então, eu, como um presidente jovem, eu ouvi o Lula falando, cara, se você está indo no mercado e o tomate está caro, não compra o tomate, que aí a pessoa é obrigada a abaixar o preço, porque senão o tomate vai estragar. É uma ideia burra, de uma pessoa burra, de um cara corrupto, que infelizmente a gente não sabe como esse touro, esse jegue foi parar em cima dessa árvore aí, alguém colocou ele lá, porque ele não consegue. Mas aí a gente vai entrar no ponto como a gente já começa a resolver, tá, essa parte de alimentos caros. Então, a primeira coisa para vocês entenderem, o alimento caro, ele tem um tributo muito alto, ele tem muitos impostos. O Brasil tem a maior carga de impostos assim do mundo praticamente, tá? Então a gente paga muito imposto. É tipo quando você vai comprar um carro. Metade do valor do carro é imposto. Você vai comprar um carro zero hoje é 120 mil reais. Não dá. Você vai ter que trabalhar aí 5, 10 anos para comprar um carro zero. E aí o que vai acontecer? Você tem metade em impostos. E no alimento também tem os impostos. Só que além de ter os impostos, tem o preço do combustível, porque o valor também fica agregado ao alimento do caminhão indo buscar o tomate lá no Mato Grosso, até trazer aqui no Carrefour de Santo André, em São Paulo, tá? Então, assim, aí tem o preço do combustível, que é o diesel, aí você tem o diesel, aí você tem a gasolina, aí você tem os impostos para a empresa tem que pagar impostos porque ela é uma empresa. Então, assim, para resumir tudo, você tem que diminuir os impostos, mas diminuir os impostos num nível bem hard, tá? Então, vamos supor aí que um tomate que você compra, 30% desse tomate aí, 40% às vezes, é imposto. Então, você está pagando muito caro. O combustível também é caro, também é imposto. Aí você vai falar, pô, mas aí a gente tem que pagar o imposto, né? Tem que pagar o imposto, eu entendo isso. Só que você tem que entender que quando você está pagando isso, todos esses tributos para o governo, é aquele rolê que todo mundo fala que você está pagando a lanchinha do corrupto, você está pagando a viagenzinha da Janja, você está pagando as roupinhas, cortinas de milhões que vão colocar lá no palácio lá, entendeu? O Lula quer comprar avião novo, ele comentou sobre isso. Eu não estou tirando do meu cu essa informação não, tá? Essa informação tá aí, se você pesquisar você vai entender, entendeu? E você tem aí uma farra. Até engasguei. Você tem uma farra do governo de gastar pra caramba. Então o governo não tá preocupado com você. Espera aí que eu vou pegar água. Já volto, calma aí. Ai. Pronto. Eita, que a garganta até secou. Você tem uma farra do governo pegando toda essa grana e investindo, por exemplo, na Venezuela. Então você está tendo dinheiro sendo mandado para fora do Brasil. Além disso, a inflação está muito alta. E aí a inflação está alta por quê? Porque o governo ele tem o poder de criar moeda. Então o governo ele falou, a gente precisa de mais dinheiro para pagar as coisas e para comprar dólar e não sei o que. Então ele imprime muita moeda e aí ele vai comprando as coisas. Só que quando ele faz isso,
ele está fazendo na primeira camada aqui, que é a camada do governo. Então esse dinheiro ele ainda tem 100% do valor. Esse dinheiro ele vai escorrendo para as outras camadas. Quando ele chega na camada A e B ali, né? Vamos colocar na camada C e D também, tá? Quando ele chega lá embaixo, ele não tem mais 100% do valor, ele vai ter ali 40, 50% do valor. Então os produtos são obrigados a dobrar de preço para conseguir se pagar, porque senão ele não se equivale mais, por exemplo, ao dólar, que é uma moeda de paridade, que você compara o valor das moedas. Então é a mesma coisa que você comprar uma lata de Coca-Cola. Você vai lá, você pega $1, você compra uma latinha de Coca-Cola. Aqui no Brasil você precisa do quê? De R$ 6. Então R$ 6 você compra uma latinha de Coca-Cola. Então eu estou dando esse exemplo para você entender o que é paridade de preço, tá? Mas aí você tem essa parte de a gente está com a inflação alta porque o governo está gerando muita moeda. A gente está pegando dinheiro e mandando para fora do Brasil, comprando coisas, ajudando o governo da Venezuela e tudo mais, que, pô, depois a gente grava um vídeo falando nisso. E eu percebo que o ideal é a gente cortar o máximo possível de impostos. Como? A gente vai cortar o imposto de combustível, a gente vai cortar o imposto de alimento, a gente vai cortar o imposto de transporte e a gente incentiva as empresas cortando impostos e diminuindo essa carga tributária que a empresa tem que ficar pagando de nota fiscal. Então, assim, você diminuindo todos esses impostos, em pouco tempo, a empresa consegue repassar esse lucro, esse alívio para as camadas mais baixas, porque consegue deixar o preço mais baixo. Ah, mas a empresa não quer deixar o preço mais baixo, ela quer deixar o preço mais alto para ela ganhar mais. Toda empresa quer vender mais. Só que para ela vender mais, ela tem que ter um preço competitivo no mercado. Então, se está tudo caro, você vai lá e não compra. Mas você não compra porque o Lula falou para você não comprar. Você não compra porque você não tem dinheiro para pagar. Então, galera, você tem um iPhone agora custando R$ 10.000, R$ 15.000, tá? Para ter um aparelho celular, é assustador, cara. Entende? É assustador, porque, tipo, a gente tá falando de, se você pegar 2 celulares, você compra um carro usado, tá? Você pega 2 iPhones ali, que, tipo, tem esse preço aí de R$ 15.000, você compra um carro usado de 30, R$ 35.000 ali, tá? Então, é um negócio que tem que se cortar impostos. Então, você corta, mas corta gostoso, entendeu? Pô, mas aí como que o governo, sem todos esses impostos, ele vai se manter com salário de ministros de 40, 50 mil por mês, com milhões, bilhões sendo gastos lá em Brasília para manter essa máquina funcionando? Então, quando você corta esses impostos, você também vai ter que começar a cortar novos investimentos, um pouquinho dessa malha que vai se criando, que vai sugando o recurso. Então você tem que começar a lidar com a corrupção, tá? De uma forma mais clara, de uma forma mais ampla, e voltar a ter um país onde você tem aí uma lava-jato, cara, que tipo, tá, é comprovado que dinheiro está sendo desviado, roubado e tudo mais, então as pessoas têm que ser presas, têm que ser acusadas, entendeu? Tem que restituir, né? Você tem que trazer de volta todo esse dinheiro que foi roubado. Então aconteceu isso na Lava Jato, bilhões voltaram para os cofres públicos. Então aí você começa a ter um trabalho em cima da corrupção. Então, para você já melhorar em questão de alimento, em questão de qualidade de vida, você corta os impostos, diminui os impostos, tá? Diminui dos combustíveis, diminui o imposto da alimentação, diminui o imposto das empresas que também trabalham com isso. Então, eu, como um presidente jovem, a primeira coisa que eu ia fazer é dar uma de Javier Milei e eu iria cortar impostos. Eu iria deixar até o carro que você quer comprar mais barato. Você ia falar, agora eu consigo comprar um carro 0 km. E dá para fazer, tá, pessoal? Dá para fazer. Basta querer,
entendeu? Basta ter um presidente que queira fazer isso daí. Então é isso, deixa o seu like, se inscreve no canal, um abraço, tchau, tchau.